E ainda preparar uma defesa que eu não fiz, porque eu não tive tempo. Me perdoe mesmo por não poder ficar até o final, viu? Mas foi muito legal, muito gratificante estar com vocês. Nós que agradecemos sua presença e sua maravilhosa contribuição. Posso falar? Bom, agora o professor vai responder. Nossa, tem... Não, tem... Vamos tentar... Não vamos dizer que eu vou falar pouco, porque não é verdade. Né? Primeiro, eu fiz também algumas... Alenquei aqui algumas falas, eu vou tentar ser até rápido. Na verdade, quando a gente vem para uma mesa, ela é muito complicada, porque a gente faz um discurso e às vezes o discurso acaba sintetizando e a gente não acaba demonstrando exatamente o que a gente pensa, porque o pensamento é muito mais complexo. E é bom algumas intervenções que a gente pode melhorar o que a gente está falando. Quando eu falei que a mídia é a expressão da sociedade brasileira, é uma questão seguinte: a mídia ela é a expressão de uma parte da sociedade brasileira que hoje está num conflito muito grande porque ela sempre mandou e agora ela está entrando em crise de não mandar. O que a gente tem que entender dessa eleição agora? Essa eleição dividiu o país, não foi regionalmente, foi de classe e foi de raça também, né? Então foi classe média, burguesia versus pobres e pessoas ideologicamente de esquerda. E a gente quase se ferrou, né? Mas foi a primeira vez que isso se explicitou. Agora, o que é um fato? Conforme vocês estavam falando, eu comecei a me lembrar. Ora, a Rede Globo foi contra a direta já. E ela foi varrida. Eu me lembro, em São Paulo, da Rede Globo ser expulsa da Praça da Sé. Por quê? Porque a Rede Globo se recusava a dar notícias sobre a direta já no Jornal Nacional. Até que ela foi obrigada a começar a falar. Eu me lembro, agora, no ano passado, eu estava em casa, eu tenho algumas coisas muito interessantes. Eu acho que você, como o Maquiavel diz, você tem que ter fortuna também quando você faz política. E eu tenho dessa questão. E uma vez eu estava em casa e liguei a televisão, sei lá por quê, mas liguei num horário que não é meu momento de ficar ligando a televisão, e estava o Datena falando sobre a segunda manifestação contra o aumento de ônibus em São Paulo. E a polícia estava batendo nas pessoas. Ele dizia assim: bota aí a campanha. É correto bater nesses malandros, como é que ele fala? Bagunceiros e não sei o que e tal. Deu 10 mil a 100, 200 contra. Aí ele falou: não, o pessoal não está entendendo. Vocês concordam que as pessoas saiam quebrando, não sei o quê? Continuam dando 10 mil. Aí ele falou: eu acho que eu estou errado. Alguma coisa não está correta não, tal. Aí ele começa a fazer um discurso contra a repressão policial e a favor das manifestações. A mídia, no começo, foi contra as manifestações. Então, não é que a mídia não apresenta. A Veja, eu fui politizado pela Veja. Eu fui para a esquerda porque eu li a Veja. Mas eu li a Veja quando? Eu li a Veja em 1974. Quando você estava falando de ditadura e todo mundo estava contra a ditadura. Então eu lia lá, eu era um moleque que eu adorava o Médici. O Médici, quando ele foi presidente, eu era criança. E que imagem que eu tinha do Médici? O cara que ia no Maracanã assistir joguinho de futebol com radinho e gostar de futebol, mas foi o presidente que governou o país no momento em que mais se matou e torturou. Foi a Veja que colocou. Hoje a Veja é uma escrotidão. Fez o que fez agora.
mentiu na coisa para tentar enfrentar. A Veja fez agora o que a Globo fez em 89 nas eleições Lula versus Collor. Falsificou o debate e conseguiu mudar. Então, na verdade, essa grande mídia, ela é ideológica, ela depende interesses de um setor da nossa sociedade. E esse setor é um setor dominante. O que está acontecendo agora é que como é o nome dela? Gabriela. Que a Gabriela falou é uma questão que a gente tem que levar em consideração. A internet quebrou essa questão. Há uns 4 anos atrás, um professor da USP deu a seguinte informação no congresso, depois ele publicou. Ele levou uns alunos da ECA para conhecer a Rede Globo de televisão. E enquanto eles estavam andando lá nos corredores, ele passou pela editoriação do Jornal Nacional. E ele ouviu da boca do William Bonner o seguinte: eles estavam editando uma notícia, não sei se vocês vão lembrar, de uma coisa que é uma notícia importantíssima. Eles foram num zoológico e tinham um macaco e uma macaca num lugar, e aí tinha um lago e do outro lado tinha um macaco sozinho. E macaco não gosta de tomar banho, então não gosta de água, então aquele lá é para separar. E aí o que acontecia? Durante o dia, o macaco daqui transava com a macaca. Ele transava tal, e daqui a pouco ele dormia. Aí a macaca nadava do outro lado e ia transar com outro macaco, enquanto eu estava marcado. Depois voltava. Eles botaram isso no Jornal Nacional, né? E quando terminaram essa notícia, eles botaram o ataque ao Iraque, que é a mesma coisa, né? Uma macaca traindo o outro macaco, né? E o ataque ao Iraque. E aí o Warren falou assim, ó, deixa assim, porque isso daí é o que os nossos Homer Simpsons entendem. E aí foram perguntar para esse professor perguntou mas por que Homer Simpson? É porque os nossos telespectadores são todos burros, não entendem nada, então eu chamo de Homer Simpson. E ele publicou isso, ele hoje é proibido de entrar dentro da Rede Globo, tal, não sei o quê. Mas é assim que a Globo vê o seu público. Um público que não faz críticas. É essa a realidade? Não. Hoje você tem as mídias fazendo propaganda, né, e repercutindo coisas muito mais que a Globo. Por que tem o Porta dos Fundos? O cara lá que participa, um ator, ele precisa sair da Globo, e aí você entra no Porta dos Fundos, os caras têm 6 milhões de acesso, de visualizações. 6 milhões. Ele não precisa da Globo. Então mudou. Agora, a questão a mídia tem uma questão político-ideológica. E é complexo isso. Aí me perguntar algumas coisas, por exemplo, questão do negro. Nós já tivemos exemplos que nós não podemos também ficar. Eu acho que o movimento negro, na minha opinião, o movimento negro tem uma coisa que é horrível, que é o discurso do miserê e da desgraça. Eu até brincava muito no movimento negro que muitos militantes do movimento negro fazem discurso de fome e estão tudo gordão, né? Fica falando de fome e o cara é obeso. Por que eu quero colocar isso? A gente está lutando e nós estamos conquistando muita coisa. Por exemplo, a antiga TV Manchete fez uma novela, um seriado excelente, que foi Mãe de Santo. Que apoio ela teve? Nenhum. Nenhum. Nem de audiência. Ela teve uma outra muito boa, mas para fazer a Mãe de Santo, eles foram a Mãe de Santo, eles consultaram, eles foram estudar a história da África, foram estudar todas o panteão dos Yorubás, para contar as histórias dos orixás exatamente como, não exatamente, mas muito mais próximo do que se conta nos terreiros e tal, tá?
Pediram licença para uma mãe de santo para fazer e tal. Depois elas lançaram Escrava Anastácia. Que repercussão teve? Nenhum. Também então tem isso. Quando a mídia demonstra... a Record fez Turma do Gueto, que ficou 4 anos em cartaz. Os caras bateram pra caramba. E qual era a proposta da Turma do Gueto? Trazer negro pra campo. Era do Betinho, do Netinho. O grande drama é o seguinte, quando me perguntam do Esquenta, eu acho que o Esquenta é estereótipo? Não acho, não. Eu acho que existe uma questão política e ideológica entre os negros, e principalmente os neguinhos classe média, que acha que negro é só o que ele pensa que é negro. Eu me sinto muito bem assistindo o Esquenta. Muito bem mesmo. Esse negócio que é funkeiro, e daí? Eu respeito Dona Ivone Lara, eu respeito seu Nenê. Gente, quando nós tivemos o plebiscito aqui, se ia ser monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, eu, babaca que sou, fui presidencialista. Petista, de esquerda, presidencialista. E os outros lá eram parlamentaristas. E eu, monarquia jamais. Um belo dia eu tô na televisão e vejo Dona Ivone Lara, Dona Zica e aquela menina, como é o nome dela, cantora, sobre o... aquela negrona que... agora é sacanagem, aquela negana que conta também, puta coisa besteira. Puta, qual é a música dela? Jesus Cristo, que era muito amiga do Tim Maia. Ai. Não, nova, tal. Ai, gente, me ajuda. Deu um branco na minha cabeça. Com Sandra de Sá, obrigado. E a Sandra de Sá defendendo a monarquia. Como eu respeito a Dona Ivone Lara, e muito, como eu respeito Dona Zica, e muito, e também respeito a Sandra de Sá. Eu falei, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu fui procurar minha orientadora, Lília Schwartz, que é historiadora. Eu falei, Lília, como é que eu explico? Aí a Lília me diz assim, Batista, na monarquia não havia racismo. Durante a monarquia, o negro tinha mais espaço no Brasil do que na República. Quem traz o racismo para o Brasil é a República. Dom Pedro pagou um monte de negros para ir para a Europa e estudar. O negro no Brasil, durante a escravidão, a primeira coisa que ele fazia quando ele ganhava a liberdade oficialmente, pela Carta de Alforria, era comprar um outro escravo. Porque você não era discriminado por ser negro. Você não tinha espaço por ser escravo. E os negros escravistas, às vezes eram pior que os brancos. Teve um negro milionário no Rio de Janeiro, que quando foi escrever o testamento para morrer, ele falou assim, eu deixo meu dinheiro, deixou dinheiro para todas as igrejas do Rio de Janeiro. E na última linha ele falou assim, se sobrar dinheiro, libertem o meu filho que eu vendi e tal, não sei quando, né? A última coisa que ele fez foi pensar no filho que ele vendeu como escravo. Então, o que acaba acontecendo? Eu vi uma mulher negra na internet falando contra o Esquenta. Eu não aguento esses funkeiros, eu não aguento esses pagodeiros, eu não aguento... Mas por que isso incomoda ela? Eu não vi nenhum neguinho protestando no tempo do show da Xuxa. No programa daquela outra lá, que tá agora no... A outra. Angélica, e nem da Eliana também. Eu nunca vi. Porque eu não me incomodo, eu não gosto deste funk que tem aí. Eu não gosto. Mas eu não odeio quem faz.
É um direito que eles têm de fazer, gente. Eles pensam diferente de mim. Mas por conta disso eu acho que eles não têm que ter espaço de jeito nenhum. E nisso eu vou encaminhar para a sua, Joana. Eu discordo de que tem negro que não me representa. Isso é um papo furado. Eu sou negro de esquerda. Nem todos os negros pensam comigo. Eu gostaria que a gente tivesse a mesma ideia que a menina falou que do Gueledés. Não, Sueli Carneiro coloca de que entre direita e esquerda eu sou negro. Aqui não é assim. Gente, quando o Collor botou o seu porta-voz negro, a gente fala assim, ó, é negro de direita, não é mais negro. Por quê? Ele é negro. O Collor, viciado em cocaína, um camarada que matou uma menina de estupro, o caso Buzaidinho, que foi eleito presidente desse país, ele botou o Cláudio Humberto Rosa e Silva, negro, seu porta-voz. E ele é negro. Canalha, safado, pilantra, mas negro. Assim como Florestan Fernandes, Otaviani, vou botar a Lília Schwartz, são brancos maravilhosos, lindos, que eu respeito e, nossa, eu faço tudo por eles. Agora, quem é racista no Brasil? São os brancos. Agora, todos os negros eu adoro? Óbvio que não. Tem um monte de negro que não gosta de mim, nem eu gosto deles. Eu mudei muito meu discurso, porque eu era aquele cara que defendia negro tem que casar com negro, não sei o que, depois eu mudei. Por quê? Porque eu percebi que eu estava caindo numa armadilha. Eu falava, nega casa com negro. Aí a mulher negra casava com o negão batia nela, ela vinha pra mim e falava, pô, batida, o que eu posso fazer? Mas você mandou casar com um preto, mas não sabia que o cara batia, né? E agora, eu faço o quê? Sei lá. Então cada um casa, se vira. E eu não sou mais contra, assim, eu não incentivo, mas também não vou me dar ao tempo de ficar discutindo isso, não. Eu conheço pessoas brancas casadas com negros e que são decentes pra cá, né? Muito! Isso, o que determina não é isso. A minha mãe era... Eu adorei o discurso da menina aí, porque não é, eu não concordo com ela. Gente, o Abdias Nascimento morreu com 98 anos. E aí, do jeito que ela estava falando, com 60 é meio gaga, porra. O Abdias morreu com 98. E era um camarada Lúcio. Minha mãe, ela não era de esquerda. Mas a minha mãe me educou assim, filho, esse país é racista. Esse país não gosta da gente. O que a gente não precisa entender é ser negro é uma situação, assim como ser branco. A gente concebe os brancos de qualquer jeito. Tem branco na direita, tem branco na esquerda, tem branco de centro. Tem branco de tudo quanto é jeito. A gente não liga. Mas preto tem que ser só de um tipo. Não. Tem preto de direita que eu gosto. Assim como tem branco de direita que eu gosto. Porque é mais complexo. Os negros que entraram pela Bahia, é óbvio que eu senti que os negros que perderam que perderam aqui, porque eu conhecia. Não é porque são de esquerda. Não é não. Eu não tenho amigo que é de esquerda, não. De jeito nenhum. Sabe? Eu gosto de pessoas porque eu gosto da minha relação. Se a pessoa for do meu espectro político, melhor. Mas e daí? Eu tenho um monte de pessoas brancas, conservadoras, negro, conservador. Para a minha relação pessoal, ótimo. Agora, tem negro, conservador de direita que tem muito bem na cabeça dele que esse país é racista, que esse país é sacana, que ele não tem motivo. Agora, ele não quer assumir a visão que eu tenho, que é acabar com o sistema capitalista. Ele quer ser negro dentro do sistema capitalista. Ele tem o direito dele e eu tenho o meu. E eu gostaria que nós uníssemos na luta contra o racismo. E eu acho que é possível. Eu acho mesmo que é possível, né? E uma coisa que puta sacanagem, isso é pra mim parar de falar.
Pera aí, pessoal, porque... Pô, eu fico mal pra caramba quando isso acontece. Esse telefone aqui não toca nunca. Não tá avisando a hora do remédio, não? Eu acho que sim. Não, não é. Só para o que eu queria colocar para vocês é rápido sobre Lado a Lado. Sim. Eu nem lembrava dessa novela. E é um problema. É a mesma coisa do Sexo e as Negras. É um problema. Lado a Lado, a novela de época que falava sobre o fim da escravidão no Brasil e a mudança e a situação. Eu não assisti a novela inteira, mas eu vi uma boa parte, principalmente depois que eu descobri que tinha tanto preto. Aí realmente eu comecei a seguir. Eu viro noveleiro nessa hora. Falei, vamos ver até o fim. Eu achei que ela trazia bastante informações interessantes. Mostrar o racismo no Brasil, no futebol, mostrar a forma que os negros são vividos. Agora, eu não vou esperar que a Globo mostre um Brasil que eu defendo e que eu imagino. Para mim, para a Globo, está de bom tamanho. Eu não tenho nada contra. Agora, o Sexo e as Negras é o seguinte. Eu não sou nem doido de entrar de briga com as mulheres negras, né? Então tem que ser, eu vou subir um pouco no muro aqui que eu não sou bobo. Mas é o seguinte, qual é a minha visão do Sexo e as Negras? Já pediram que eu escrevesse e tal, eu não vou escrever porque isso para mim é um campo minado, né? Verdade. Como homem, eu tenho que tomar muito cuidado, porque aí é um espaço que eu de um setor de que se eu não tomar cuidado eu danço, né? Por uma questão de preconceito, etc, né? O Falabella, ele, na minha opinião, ele tem uma posição do seguinte: ele sempre foi muito sensível à questão dos negros na televisão. Falabella sempre colocou negros nas novelas que ele escrevia, nos programas, etc. E em posições de relevância, né? A penúltima foi aquele Pé na Cova e tal. E ele é um comediante, então ele vai trabalhar com essa coisa e tal. Agora, o que acontece? Nos Estados Unidos, o negro, quando começou a tomar mão dessa coisa, vamos falar de cinema, teve um movimento chamado Blaxploitation, não sei se vocês conhecem, que é um cinema negro norte-americano dos anos 70. O que era esse cinema negro dos anos 70? Era um cinema feito por negros. Como é que era esse cinema? Os negros eram os heróis e os brancos bandidos. Era dicotomizado, né? Tinha muita comédia, tal, só de negro, mas era um negro fazendo. Depois disso veio um cinema negro norte-americano influenciado pelo hip hop, que aí já falava muito de violência, tal, mas a mesma coisa, os negros, negro matando negro, e branco quando entrava era mais um empecilho. Até que chegou esse momento agora de que negro e branco tá tudo junto tal, e começa a fazer piada, tem negro, piada, às vezes é aquele todo mundo em pânico, você vê um negão fumando um beck gigantesco, só fazendo papel de doidão, ninguém acha ruim. Aqui no Brasil é diferente. Nós negros nunca fomos protagonistas nessas coisas, não somos nós que escrevemos. Aí um Falabella vem num povo sofrido, discriminado, marginalizado, que não se vê direito na televisão. O Falabella, como branco, se acha no direito de brincar com isso. Não dá para brincar ainda. Nós não estamos no momento de brincadeira. Aquele quadro que o cara fazia no Zorra Total, que a Globo manteve o mais que pôde, porque é para zombar da gente. Então a gente não quer. Qual o erro maior do Falabella? É não respeitar os negros. Gente, não é só dizer eu sou contra. Uma mulher está dizendo, uma mulher negra, não é uma nem duas. Eu estou humilhada. Este quadro está me ofendendo. Pô, eu acharia que o Falabella deveria, se ele quisesse fazer uma coisa decente, levar em consideração isso. Tentar falar com essas pessoas, chamar esse movimento, não só de mulheres, mas chamar o movimento negro, chamar as mulheres e conversar.
olha, eu preciso, é meu interesse, eu estou vendendo isso para a Globo. O que eu posso fazer para ajudar? O que dá para a gente amenizar ou não? E não pegar e tripudiar. Não tentar colocar a goela abaixo. Eu assisti uma vez, há 2 semanas atrás, sobre a discriminação. Uma porcaria. Ele tentou falar de discriminação e não soube falar. Ele ficava colocando as mulheres contra os homossexuais. Negro contra homossexuais. É isso que então que ele vê que é discriminação? Então, na minha opinião, é uma infelicidade, uma bobagem que ele fez. Era melhor que não fizesse. Né? Mas é fruto da sociedade brasileira. O branco acha que ele sabe qual é o nosso problema e qual é a nossa saída. E não é assim. Vai ter um momento que a gente vai gozar da gente mesmo. Vai ter um momento que a gente vai tirar sarro de nós negros. Não é agora. Agora é um momento mais tenso, é um momento complicado. Vocês assistiram aquele show, A Hora do Show, o filme A Hora do Show, do Spike Lee? Né? O que é aquilo? O cara o negro vai brincar com racismo. Qual é o final do filme? O cara é assassinado. E no Brasil nós estamos assim. Espero que ele não seja assassinado. Mas ele mexeu num negócio muito explosivo. E olha, ele pode levantar a mão e agradecer que o movimento negro ainda não é tão radical no Brasil. Mas precisa tomar muito cuidado com isso, gente. Porque daqui a pouco a gente pode começar a ir por esse lado. E está faltando um pouco. Porque as pessoas estão muito nervosas, muito tensas. Qualquer brincadeira, fulano vai para a ignorância. Sabe? Daqui a pouco vai ter mulher negra, mulher branca querendo tirar sarro de mulher negra por causa do sexo e as negras. E uma outra vai pegar, bater e tal, não sei o que. Como é que fica? Então, eu acho que o Falabella deveria tirar ou reconhecer a bobagem que fez e se retirar. Mas ele, infelizmente, não vai fazer isso. Desculpe a mesa, é impossível a gente falar pouco, porque o tema é muito instigante. E eu fiquei meio despreocupado porque nós começamos bem tarde, né? Então eu peguei e falei assim, já que eu me dispus a ficar aqui por causa do período do atraso e as pessoas estão interessadas, eu vou falar até que vocês comecem a sair e me deixar sozinho. Obrigado. Agora DJ Branco. Mas ele fala pouco. Fala bem? Fala pouco? Não, eu falo pouco. Eu acho que assim, é muito bom participar de espaços como esse, né? É um espaço onde a gente troca experiência, onde a gente aprende mais e mais. A experiência também de estudo aqui do professor que deu uma aula pra gente hoje. Eu queria lembrar só alguns pontos, né? Nessa luta de enfrentamento ao racismo no meio de comunicação. Entre 2009 e 2008, a gente fez uma campanha aqui em Salvador, uma campanha pela manutenção das políticas de ações afirmativas e a política de cotas que estava sendo julgada naquele momento no Supremo Tribunal Federal, no STF, uma campanha de mídia, né, uma campanha onde a gente fechou uma parceria com a maior agência de publicidade do Nordeste, que é a Propeg, que é a sede aqui em Salvador, né, a gente teve reunião com o presidente e ele foi sensível com a pauta, e uma campanha onde a gente queria arrecadar dinheiro, doação. A gente conseguiu uma grana da Fundação FOR, conseguiu alguns apoios também, abriu uma conta para o movimento negro que quisesse doasse para poder a gente pagar as peças, né? Então a gente produziu peças de comunicação. A Propeg ajudou a gente a produzir uma peça para jornal impresso, spot de rádio, que a gente só conseguiu rodar nas TVs públicas, na TV Senado, na TV Câmara, o spot não, o VT de televisão e o spot de rádio que a gente conseguiu rodar por todo o Brasil, em várias rádios comunitárias e algumas rádios que são comerciais também, em alguns programas de amigos nossos que são radialistas. E aí, a gente estava comprando espaços nos veículos de comunicação privado, né?